E se eu te dissesse que existe uma oração que quase não foi feita e que poderia ter mudado tudo? Uma oração feita no limite, sem força, sem palavras bonitas, quase desistindo. Talvez você já tenha se sentido assim, orando e achando que Deus não está ouvindo, esperando e nada acontece, tentando manter a fé, mas por dentro já está cansado. Esse vídeo não é só uma história, é sobre momentos que ninguém vê, sobre silêncios que machucam e sobre o que Deus faz. Quando parece que Ele não está fazendo nada, então fica até o final, porque o que parece ser o fim da sua força pode ser exatamente o começo do agir de Deus. A oração que ele quase desistiu. Ele estava cansado, mas não era um cansaço comum. Não era só o corpo pedindo descanso depois de um dia difícil. Era algo mais profundo. Era a alma dele que já não aguentava mais carregar tanto peso em silêncio. Todos os dias ele fazia a mesma coisa. Fechava os olhos, respirava fundo e tentava falar com Deus. Pedia, insistia, chorava baixinho, mas com o tempo parecia que nada mudava. As portas continuavam fechadas. As respostas não vinham, e o céu parecia distante. A fé que antes era firme começou a ser invadida por dúvidas. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele se esqueceu de mim? Essas perguntas foram crescendo dentro dele, enfraquecendo tudo aos poucos, até que chegou uma noite diferente. Ele estava no limite, sem forças, sem palavras bonitas, só restava sinceridade. Ajoelhado, com o coração pesado, ele disse: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu estou cansado. Se o Senhor ainda está comigo, me dá um sinal, porque eu estou quase desistindo. E então, nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhum sinal, só silêncio. No dia seguinte, tudo parecia igual por fora. Os mesmos problemas. Nenhuma mudança visível. Mas algo dentro dele estava diferente. Havia uma paz estranha, inesperada, que não fazia sentido. Os problemas não sumiram, mas o peso já não era o mesmo. Foi ali que ele começou a entender. Deus não estava em silêncio. Estava trabalhando no invisível. Enquanto ele achava que nada acontecia, algo dentro dele estava sendo restaurado. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Uma oportunidade surgiu. Uma resposta inesperada chegou. E uma porta se abriu. Não do jeito que ele planejou, mas do jeito certo. Então ele entendeu. Deus nunca deixou de ouvir, nunca deixou de agir. O silêncio não era ausência, era processo. Deus trabalha mesmo quando você acha que nada está acontecendo. O vale que escondia um milagre, ela perdeu quase tudo. E não foi de uma vez só, foi aos poucos, como se a vida estivesse retirando, camada por camada, tudo aquilo que dava sentido aos dias dela. Amigos se afastaram sem explicação. Sonhos foram interrompidos no meio do caminho. E aquilo que ela mais amava simplesmente foi tirado. De repente, tudo mudou. E ela já não reconhecia mais a própria vida. O que antes tinha cor ficou cinza. O que antes fazia sentido se tornou vazio. E dentro dela só havia um cenário. Um vale escuro, silencioso e solitário. Era como se ninguém pudesse alcançá-la, como se ninguém entendesse a dor que ela sentia. Deus, por que eu? Era a pergunta que se repetia, não por revolta, mas por dor e confusão. Os dias ficaram pesados, arrastados, e até as coisas mais simples pareciam difíceis. Havia momentos em que levantar da cama já era uma batalha. Sorrir parecia impossível, e até orar exigia mais força do que ela tinha. Mesmo assim, sem entender, sem ter respostas, ela decidiu continuar, não com grandes passos, mas do jeito que dava, um passo de cada vez. Com um tempo, algo começou a acontecer dentro dela. Por fora, nada mudava, o vale ainda estava ali, mas por dentro, uma força nova surgia. Uma fé que não dependia de respostas. Uma resistência que só nasce quando não há outra opção além de seguir. Até que um dia, quase sem perceber, ela olhou para trás e entendeu que aquele vale não era o fim, era um caminho. Foi naquele lugar de dor que ela aprendeu a depender de Deus de verdade e descobriu uma fé mais profunda, capaz de permanecer mesmo no silêncio. Então ela percebeu que o vale não era só perda, era transformação. Enquanto ela chorava, Deus estava trabalhando. Enquanto ela não entendia, Deus estava moldando. E mesmo quando tudo parecia parado,
Algo novo estava nascendo. O milagre não veio de forma barulhenta, mas começou de dentro para fora. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma, ressignifica e usa cada detalhe. E aquilo que antes parecia apenas sofrimento se tornou testemunho. Porque no final ela descobriu que Deus transforma vales em histórias que provam que Ele nunca deixou de estar presente. Quando Deus muda o caminho, Ele tinha tudo planejado. Não era apenas um sonho, era um plano detalhado, com metas, prazos e expectativas bem definidas. Ele sabia onde queria chegar e como cada etapa da vida deveria acontecer. Tudo parecia fazer sentido, até que de repente tudo saiu do controle. Sem aviso, os planos começaram a falhar. O que parecia certo deu errado. Oportunidades desapareceram e portas que ele tinha certeza que se abririam simplesmente se fecharam. Sem explicação, sem lógica, isso mexeu profundamente com ele, trazendo frustração, dúvidas e aquela sensação de estar ficando para trás enquanto todos avançavam. No meio dessa confusão, uma pergunta não saía da mente dele. Deus, por que o Senhor está impedindo? Parecia que o próprio Deus estava bloqueando o caminho, como se tudo estivesse sendo travado de propósito. O tempo passou e resistir não mudou nada. Foi então que, sem muita escolha, ele começou a seguir por um caminho que nunca tinha considerado. Não era o que ele queria, nem o que havia planejado, e no início parecia completamente errado. Cada passo vinha acompanhado de dúvida. Cada decisão carregava incerteza. Mas mesmo assim, ele continuou. E foi nesse continuar, mesmo sem entender, que algo começou a mudar. Pouco a pouco, novas coisas surgiram. Pessoas inesperadas apareceram trazendo conexões e aprendizados. Oportunidades diferentes começaram a surgir. Não iguais às que ele perdeu, mas mais alinhadas com quem ele estava se tornando. E lugares que antes não faziam sentido começaram a se encaixar. O que parecia confuso começou a ganhar forma. Não de uma vez, mas aos poucos, até que um dia ele parou e percebeu. Se os planos dele tivessem dado certo, ele nunca teria chegado ali, nunca teria vivido aquilo, nunca teria se tornado quem estava se tornando. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Cada porta fechada, cada não e cada atraso não foram em vão. Então ele entendeu que aquilo que parecia atraso era direção, o que parecia perda era proteção e o que parecia confusão era propósito sendo construído. Deus não estava impedindo, estava redirecionando. E o caminho que ele tanto resistiu era exatamente o que ele precisava seguir. Porque nem todo caminho fechado é rejeição. Às vezes é Deus te afastando de algo que parecia bom para te levar a algo muito maior do que você poderia planejar. Se essa mensagem falou com você, não ignora isso. Tem gente que precisava ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Então, compartilhe esse vídeo. Pode ser a resposta de alguém que está quase desistindo. E eu quero saber de você. Em qual parte você se viu? Comenta aqui embaixo. Eu creio ou conta o que você está vivendo. Eu leio tudo. E se você quer mais mensagens assim, que fortalecem a fé nos dias difíceis, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não desiste. Aqui a gente confia. Mesmo quando não entende. E nunca esquece, Deus continua trabalhando, mesmo em silêncio.